Você realmente acredita que a culpa pelo desrespeito é inteiramente dos outros? E se eu te dissesse que você é o único responsável por ter ensinado as pessoas a te desrespeitar? Pense nisso. A maioria das pessoas não perde o respeito de uma vez. Elas perdem aos poucos, em 100 pequenas concessões que mal notam. Um dia você se dá conta. Suas mensagens são respondidas só quando convém. Seus convites são cancelados sem culpa. E pior, você é procurado apenas quando a ajuda é estritamente necessária. Há uma sensação fria no estômago, a de ser usado silenciosamente e não respeitado. Vivemos em um mundo que prega a gentileza, a empatia e o seja soft, mas que por baixo opera com um brutal jogo de poder. Os poderosos e respeitados raramente gritam, nunca imploram e movem-se de maneira diferente. Eles entenderam algo que Maquiavel já sabia séculos atrás. Humanos respeitam o que pode ir embora, o que tem opções e o que não precisa de aprovação. Este vídeo não é sobre ser agressivo, mas sobre construir uma aura de autoridade inabalável. Vamos desvendar 9 estratégias implacáveis, inspiradas nessa compreensão fria da natureza humana, para que você pare de mendigar consideração e comece a exigir, sem precisar dizer uma palavra. Ao final desta jornada, você terá o mapa exato para se tornar alguém que as pessoas pensam 2 vezes antes de desrespeitar. O primeiro passo para reconquistar o respeito é entender exatamente como ele é perdido. A maioria de nós tem a ilusão de que o respeito se desfaz em uma grande explosão, um erro colossal. A realidade, porém, é muito mais sutil e cruel. O respeito morre lentamente, em uma série de 100 pequenas rendições que você nem percebe. São essas pequenas concessões que treinam as pessoas ao seu redor a desvalorizar o seu tempo e a sua presença. Pense bem. Você se vê ajustando seus planos repetidamente porque alguém cancelou de última hora sem culpa aparente? Você nota que as respostas às suas mensagens chegam só quando o outro está desocupado e não por prioridade? Você é o ombro amigo que só é procurado quando algo deu errado ou quando precisam de um favor. Quando essas dinâmicas se estabelecem, você passa a sentir no íntimo. Você não é alguém que eles respeitam em silêncio. Você é alguém que eles usam em silêncio. Isso nos leva a um ponto desconfortável. Por trás de todo o discurso de ser gentil e positivo da sociedade, há um brutal e constante jogo de poder. As pessoas mais respeitadas, as figuras de autoridade silenciosa, nunca imploram. Elas não se explicam demais. Elas se movem de forma diferente. Maquiavel nos ensinou a verdade fundamental. Os seres humanos respeitam o que não pode ser facilmente controlado. Eles respeitam quem tem opções. Eles respeitam o indivíduo que não precisa da aprovação alheia. Se você precisa mais deles do que eles de você, será sempre o ajustador, o perseguidor e o apologista. O grande contraste que precisamos aceitar é que a gentileza performática e a disponibilidade constante são vistas como fraqueza. A autoridade silenciosa, ao contrário, emana de uma verdade interior. Eu sou calmo, mas não sou soft. Eu não dependo da sua consideração. É essa independência, esse poder de ir embora, que força a hesitação e finalmente constrói o respeito autêntico. O segundo truque implacável, e talvez o mais fundamental, é o de controlar sua disponibilidade com a disciplina de um rei e não com a pressa de um servo. O respeito começa a morrer no momento em que as pessoas sentem que podem puxá-lo para seus planos, usá-lo ou encontrá-lo quando lhes convém. Quando você está sempre pronto, sempre flexível, sempre se ajustando à conveniência alheia, você gradualmente deixa de ser visto como um indivíduo forte e passa a ser classificado como um apoio de fundo. Um servo está disponível sob demanda. Um rei não está. Seu objetivo é parar de se mover como um servo na sua própria vida. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não está apenas no que você diz, mas na dificuldade que as pessoas enfrentam para reivindicar seu tempo e sua energia.
Quando o outro internaliza a ideia de que você sempre cederá, ele aprende uma lição perigosa. Você precisa mais dele do que ele de você. Uma vez que essa percepção se forma, o respeito encolhe. Eles podem até sorrir, mas no fundo, eles não temem perder o acesso à sua presença. E sem esse sutil medo da perda, o respeito pleno não pode existir. Controlar sua disponibilidade não significa ser rude, mas ser deliberado. Você não salta para toda a situação só porque chamaram seu nome. Você não aceita todos os convites só porque foram oferecidos. Um rei se move de acordo com seu próprio cronograma, e os outros é que devem se encaixar nele. Quando você decide onde seu tempo vai, sua presença ganha peso. As pessoas notam que você não está em todos os lugares. Elas percebem que sua atenção é seletiva, o que cria uma pressão silenciosa. Elas começam a se perguntar: vale a pena incomodá-lo com isso? É importante o suficiente? Essa pequena hesitação é o berço do respeito. Maquiavel diria que os homens hesitam em ofender aqueles que não são facilmente alcançáveis. Quando você não está instantaneamente disponível, as pessoas se tornam mais cuidadosas, falam com mais intenção e pensam 2 vezes antes de desperdiçar sua energia. Você as treina com seus padrões, não com suas palavras. Elas percebem que você não é uma ferramenta para ser agarrada, mas uma presença a ser solicitada e, às vezes, recusada. O terceiro truque é dominar a arte do silêncio controlado. A maioria das pessoas tem um medo visceral do silêncio. Elas se apressam em preencher cada lacuna com palavras, explicações, risos nervosos ou piadas, pensando que falar mais as torna mais agradáveis ou convincentes. Na verdade, o excesso de fala as torna previsíveis, legíveis e fáceis de manusear. Quando sua boca se move mais rápido que sua mente, você entrega seu poder gratuitamente. Maquiavel compreendeu que a contenção cria uma aura de mistério e força que o diálogo constante jamais alcançará. O silêncio, neste contexto, não é fraqueza, é um teste. Quando você retém suas palavras, você concede aos outros o espaço para se revelarem. Eles começam a justificar, a confessar, a se explicar demais, expondo suas inseguranças e motivos em sua ânsia por preencher o vazio. Tudo o que você fez foi falar menos, mas de repente, você sabe mais sobre eles do que eles sobre você. Esse desequilíbrio é pura alavancagem. Um líder sábio, segundo Maquiavel, não fala mais do que o necessário, pois cada palavra pode ser usada contra ele. Quando as pessoas estão inseguras sobre o que você está pensando, elas se tornam cautelosas. Elas hesitam em provocá-lo e tentam adivinhar sua opinião. Essa incerteza é um escudo silencioso. Usar o silêncio controlado significa que você não se apressa em responder no momento em que alguém termina de falar. Você pausa. Você pensa. Você permite que as palavras deles pairam no ar. Esse pequeno atraso faz com que sintam sua presença com mais intensidade do que qualquer tagarelice. Isso envia um sinal claro. Você não está operando emocionalmente. Você está calculando. E as pessoas respeitam o que parece calculado, mesmo que não saibam explicar o porquê. Quando confrontado, o silêncio pode ser mais afiado do que qualquer defesa instantânea. Em vez de discutir, você olha, respira e espera. Essa pausa faz o outro sentir o peso do que disse. Muitas vezes eles mesmos suavizarão, reformularão ou recuarão, sentindo a pressão porque você não lhes deu a liberação fácil de uma reação rápida. O silêncio controlado protege sua dignidade. Quanto menos você reage e se expõe, mais as pessoas sentem que há profundezas em você que não são facilmente acessíveis. Esse mistério se converte em respeito. Você não é frio. Você está no controle. Você fala para gerar impacto, não para preencher espaço. O quarto truque é criar uma linha invisível, um limite que os outros sentem, mas que você nunca precisa anunciar em voz alta. O respeito não nasce da sua disposição em ser agradável.
Ele nasce da sua capacidade de ter uma fronteira inegociável. A maioria das pessoas falha miseravelmente aqui. Elas permitem que piadas ultrapassem o limite, que críticas atinjam a dignidade ou que o comportamento erosivo seja tolerado. Elas riem por fora, fingem que não dói, e depois se perguntam por que ninguém leva seus sentimentos a sério. Quando não há risco em ofendê-lo, não pode haver respeito. Maquiavel entendeu que toda figura poderosa carrega um limite não dito. As pessoas podem relaxar, conversar e até brincar. Mas há uma borda que jamais tocam. Elas sentem que cruzar esse ponto muda tudo. Essa consciência não é construída com discursos, mas com reações frias e consistentes, nunca com reações exageradas. Você deve decidir o que é absolutamente inaceitável. Pode ser uma forma de zombaria, um tom passivo-agressivo ou a humilhação em público. Quando essa linha for clara em sua mente, você não irá mais ignorá-la. Você não rirá. Você não queimará em silêncio. E o mais importante, você não debaterá com longas explicações emocionais. Você enviará um único sinal claro: este caminho está fechado. Quando alguém pisa nessa linha, mesmo que de leve, sua resposta é um retiro calmo. Seu rosto muda. Sua energia se contrai. Suas palavras tornam-se curtas, controladas e diretas. Você não precisa gritar ou fazer drama. Você se desconecta no exato momento. Você para de recompensar o mau comportamento deles com sua atenção, calor ou engajamento. Maquiavel sustentaria que as pessoas aprendem através de consequências, não de sermões. Se não há custo por cruzá-lo, elas continuarão. Mas quando o comportamento delas é seguido por uma mudança visível, menos acesso, menos confiança, menos calor humano, elas sentem o preço. Esse preço constrói cautela, e cautela constrói respeito. Você está apenas mudando seu nível de abertura. A pessoa que cruzou a linha sente a diferença, mesmo que você não diga quase nada. Com o tempo, as pessoas ao seu redor percebem que você não é alguém que pode ser desrespeitado casualmente. Eles podem ser imprudentes com os outros, mas com você, eles ajustam a postura. Eles sabem que um passo em falso pode fechar uma porta que não se reabre facilmente. Essa tensão é o campo onde o respeito prospera. O quinto truque implacável é o de revelar menos e, consequentemente, observar mais. A maioria das pessoas facilita a própria manipulação ao se transformar em um livro aberto. Elas derramam seus medos, seus sonhos, seus problemas e suas vulnerabilidades cedo demais para pessoas que ainda não conquistaram esse nível de confiança. Isso parece abertura, parece conexão, mas nas mãos erradas, essa informação se torna um mapa que mostra exatamente onde pressionar, onde elogiar, onde manipular e onde ferir. Maquiavel era claro: informação é uma arma. Quem sabe mais sobre o adversário tem a vantagem. Se as pessoas souberem exatamente o que o move, o que você mais deseja e o que teme perder, elas podem movê-lo como uma peça em um tabuleiro. Elas conhecem os botões a serem apertados. Nessa situação, o respeito desaparece porque você deixa de ser misterioso e passa a ser previsível. Você está totalmente exposto. Este truque exige que você inverta o jogo. Pare de ser um livro aberto e se torne uma versão controlada de si mesmo. Não precisa ser falso ou frio, apenas seletivo. Escolha com cuidado as partes da sua mente e da sua história que você coloca à frente dos outros. Permita que vejam apenas fragmentos, nunca o quadro completo. Quando alguém fizer perguntas, responda apenas o suficiente para ser educado, para manter a interação fluida, mas nunca o bastante para entregar seu mundo interior. Deixe espaços vazios. Dê respostas curtas e calmas onde outros exagerariam e se estenderiam em detalhes. Em vez de descrever cada luta, deixe que sua força no presente fale mais alto que as narrativas do seu passado. O sábio ouve mais do que fala. Ao revelar menos,
você está livre para observar mais. Enquanto os outros falam, você assiste. Como eles tratam os mais fracos? Como reagem quando estão zangados? Como agem quando não há nada a ganhar? Você capta padrões que eles ignoram. Isso o transforma de um simples jogador que reage em um estrategista que entende o ambiente. Quanto menos você expõe, mais difícil se torna atacá-lo. Os insultos se enfraquecem porque se baseiam em suposições, não na verdade. As tentativas de manipulação falham porque as pessoas não conseguem localizar seus reais pontos de pressão. Eles podem rotulá-lo como difícil de ler, mas esse é o objetivo. Aquilo que é fácil de ler é fácil de controlar. Aquilo que é difícil é abordado com cautela. Essa profundidade silenciosa é uma fonte inegável de respeito, pois os outros sentem que você não será facilmente enganado ou movido. O sexto truque implacável lida diretamente com o fogo emocional, manter a calma quando todos esperam que você ceda. Uma das formas mais rápidas de minar o respeito é reagir exatamente como as pessoas preveem quando você é testado. A maioria das pessoas racha sob pressão. Elas elevam a voz, correm para se defender, explicam-se demais ou desmoronam emocionalmente diante de uma crítica ou provocação. Nesses momentos, uma verdade perigosa é revelada. É fácil abalá-lo. E uma vez que as pessoas veem a rapidez com que você perde o controle, elas nunca mais o verão como verdadeiramente poderoso. Maquiavel compreendeu que o controle sobre os outros é precedido pelo controle sobre si mesmo. Uma pessoa que não consegue governar as próprias emoções será invariavelmente governada pela situação. Quando cada insulto ou desafio o arrasta para uma tempestade, você demonstra que seu estado interior pertence a quem o provoca. Isso é o oposto do poder. O respeito é sempre atraído pela pessoa cujo humor não é empurrado como poeira ao vento. Este truque exige que você se torne emocionalmente firme quando a tensão aumentar. Por dentro, você pode sentir raiva, frustração ou humilhação, mas você se recusa a permitir que esses sentimentos moldem instantaneamente seu comportamento externo. Você desacelera a respiração. Você estabiliza o olhar. Você deixa seus pensamentos se assentarem antes de responder. Você se torna o ponto imóvel enquanto tudo ao seu redor está em movimento. Essa quietude não é fraqueza, é disciplina suprema. Quando alguém tenta provocá-lo, secretamente espera por uma cena. Eles querem que você discuta ou pareça instável, pois isso justifica o desrespeito deles e entretém os observadores. Se você lhes der essa reação, eles vencem duas vezes. Se em vez disso, você responder com palavras medidas e energia composta, a tentativa deles se torna óbvia. Eles parecem menores. Você parece maior, sem sequer ter levantado a voz. O líder deve ser como uma fortaleza em meio ao conflito, não um campo que se altera a cada rajada de vento. As pessoas o julgam mais duramente nos momentos de estresse. Quando elas veem que sua postura, expressão e voz permanecem estáveis, mesmo em eventos hostis, algo muda dentro delas. Elas podem discordar, mas não podem negar sua presença. Manter a calma não significa aceitar o desrespeito. Significa que você se move por decisão e não por instinto. Você se recusa a deixar a raiva falar por você. O profundo respeito sempre se inclina para aquele que permanece inabalável quando todos os outros estão tremendo. O sétimo truque implacável nos ensina que o poder de suas palavras reside na intenção e não no volume. A maioria das pessoas confunde falar alto ou falar muito com ser notado. Elas acreditam que quem domina a conversa é quem detém o respeito. O que não percebem é que o ruído constante dilui a influência. Quando as palavras são jogadas livremente, elas perdem peso. As pessoas param de ouvir porque nada mais parece significativo. Maquiavel sabia que a atenção é conquistada pela precisão e não pela quantidade.
A pessoa que fala deliberadamente é muito mais temida, admirada e, sobretudo, respeitada do que aquela que apenas preenche o espaço com sons vazios. Este truque exige que você trate cada palavra como se fosse uma moeda rara. Você não fala para preencher o silêncio ou para provar que está presente. Você fala para criar impacto. Cada frase, cada ponto, deve carregar um propósito, clareza, influência ou direção. Quando você se comunica com intenção, sua voz se transforma em uma ferramenta precisa e não apenas em barulho. As pessoas se inclinam naturalmente para entender o que você está dizendo. Elas param de realizar tarefas mentais enquanto você fala e se concentram em seu tom e significado. Isso acontece porque suas palavras se tornaram escassas, e a escassez sempre amplifica o valor. Em contraste, aqueles que divagam, se explicam demais ou falam sem um objetivo claro, dão aos outros a liberdade de ignorá-los ou de levá-los a sério. Maquiavel argumentava que a autoridade é amplificada quando as pessoas nunca têm certeza de qual será a próxima palavra, mas sabem que ela será importante. Falar com intenção permite moldar a percepção sem forçá-la. As pessoas não apenas o ouvem, elas sentem o peso do seu raciocínio e a precisão por trás de suas conclusões. Para aplicar isso, questione-se antes de cada afirmação. Isso é necessário? Isso fortalece minha presença? Isso adiciona clareza ou influência? Se a resposta for negativa, permaneça em silêncio. Deixe o silêncio falar por você. Deixe que os outros o preencham com incerteza ou curiosidade sobre o que você está pensando. Essa tensão não dita coloca você no controle, mesmo quando você não está dominando ativamente a conversa. Com o tempo, as pessoas passam a tratar suas palavras de maneira diferente. Uma única frase sua pode mudar perspectivas e deter desafios. Você deixa de ser um mero participante de um bate-papo e se torna uma presença calculada, precisa e inegavelmente influente. O oitavo truque implacável é o ritmo estratégico do poder. Tomar decisões lentamente, mas executar rapidamente. Uma das maneiras mais garantidas de perder a autoridade é agir impulsivamente. As pessoas que se precipitam nas escolhas revelam sua incerteza. Elas dão a impressão de que seu julgamento é instável, inconsistente ou meramente reativo. Quando as decisões parecem apressadas, os outros sentem que nada foi calculado. E sem cálculo, a influência se esvai. Maquiavel entendia que a paciência e o timing são os motores ocultos do poder. Aqueles que parecem considerar cuidadosamente antes de agir e depois executam com decisão, comandam automaticamente a atenção e o respeito. Este truque exige que você crie um ritmo de pensamento e ação que os outros não conseguem prever. Quando confrontado com uma situação, você não revela sua reação imediata. Você observa, pesa as opções e imagina os resultados potenciais. Esse atraso não é hesitação, é estratégia. As pessoas notam sua compostura. Elas sentem que você está avaliando mais do que podem perceber, e essa consciência sutil muda a dinâmica. Elas passam a presumir que qualquer erro contra você pode carregar consequências invisíveis. A fase de lentidão na decisão não serve apenas para a análise. Ela é uma vantagem estratégica invisível para avaliar o caráter alheio. Enquanto você pondera, você observa quem o pressiona, quem finge concordar, quem tenta apressá-lo. Você obtém insights sobre a lealdade e as intenções que são invisíveis ao olho casual, mas que informarão o seu movimento final. Uma vez que sua mente esteja resolvida, a execução deve ser rápida e cirúrgica. O contraste entre o pensamento deliberado e a ação repentina cria uma sensação de controle. As pessoas notam a clareza da sua escolha. O atraso na decisão constrói a tensão. A rapidez da ação a libera, deixando os observadores impressionados e cautelosos. A nitidez da sua execução reforça o respeito construído durante a fase de avaliação. Você age com autoridade e velocidade. Você não hesita.
Não se qualifica excessivamente, nem se explica. Essa combinação de paciência e decisão é magnética, mesmo quando não é dita. Ao parecer atencioso e deliberado, você comanda a influência psicológica. Ao agir de repente e com confiança, você afirma o controle tangível. Essa dualidade força os outros a abordá-lo com cautela e a respeitar seu julgamento instintivamente. O último truque, e talvez o mais duradouro, é a máxima atemporal de que suas ações devem sempre falar mais alto que suas palavras. Palavras são fáceis. Qualquer um pode alegar autoridade, competência ou força. Qualquer um pode prometer, se gabar ou dar sermões. Mas no mundo real, as pessoas são movidas e influenciadas pelo que você faz e não pelo que você diz. Suas ações revelam suas verdadeiras prioridades, intenções e, acima de tudo, seu caráter. A maioria falha em perceber que seus feitos comunicam muito mais do que qualquer explicação. Maquiavel entendia que a reputação é construída sobre resultados visíveis, não sobre declarações intermináveis. O indivíduo cuja conduta se alinha consistentemente com seus próprios padrões conquista um respeito silencioso que as palavras sozinhas jamais poderiam produzir. Este truque consiste em transformar a execução consistente em um sinal invisível de poder. Você foca em resultados em vez de fazer anúncios. Você permite que suas conquistas, seus limites firmes, suas rotinas e sua compostura comuniquem sua autoridade. Quando você alinha seu comportamento com seus valores e os impõe silenciosamente, você estabelece uma presença que os outros não podem ignorar. As ações são tangíveis. Elas são observadas e não deixam margem para argumentos ou dúvidas. Quando você demonstra consistentemente competência e cumprimento, as pessoas param de testá-lo. Elas começam a antecipar seu comportamento com base em resultados, não em suposições. Quando você se compromete, você entrega. Quando você estabelece limites, eles permanecem. Essa confiabilidade constrói respeito naturalmente, pois os outros entendem que você é deliberado e capaz, não reativo ou performático. O silêncio se torna poderoso quando é acompanhado por uma consistência visível. As pessoas julgam muito pelo que vem acontecer, não pelo que lhes é contado. Mesmo que alguém fale com confiança, sua credibilidade desaparece se suas ações a contradizerem. Em contraste, alguém que atinge objetivos silenciosamente comanda a atenção sem precisar se declarar. A chave é evitar explicações desnecessárias. Não justifique sua abordagem, não defenda suas escolhas, nem narre cada uma de suas realizações. Deixe as pessoas observarem e tirarem suas próprias conclusões. Concentre-se no fazer. Deixe que cada ato consistente, por menor que seja, reforce sua autoridade. O acúmulo de resultados comunica competência, confiança e controle de forma muito mais convincente do que qualquer discurso. Suas ações são a prova irrefutável de seus princípios e prioridades. E essa clareza gera cautela e respeito, pois os outros sabem que seu comportamento não pode ser facilmente desviado por meras palavras. Se você chegou até aqui, demonstra uma rara qualidade, a busca pelo entendimento profundo do poder sutil. Você é parte daqueles que se recusam a aceitar o papel de tapete na tapeçaria social. Acabamos de desvendar 9 truques implacáveis para ganhar o respeito silencioso. Não pela força bruta, mas pela maestria sobre si mesmo. Do controle seletivo da sua disponibilidade ao uso estratégico do silêncio. Da criação de limites invisíveis à frieza calculada sob pressão. E, finalmente, a substituição de palavras vazias por ações consistentes. Cada passo constrói uma força magnética que atrai respeito, porque você se torna imprevisível, não manipulável e inegavelmente presente. Você aprendeu a lição de Maquiavel. A autoridade real é sempre sutil, deliberada e, acima de tudo, conquistada. Mas o trabalho não termina aqui. A verdadeira questão filosófica é:
O que você fará com esse poder recém-adquirido? Você vai usá-lo para a tirania pessoal ou para construir uma vida de integridade inabalável, onde sua energia e tempo são sagrados? Lembre-se, ser respeitado não é sobre ser amado, mas sobre ser levado a sério. Seu maior desafio agora é viver essa filosofia até que ela se torne instinto. Para selar o seu compromisso com essa nova realidade, esta é a sua ação de resistência. Comente abaixo a frase: "Eu sou o ponto imóvel". Esse não é um simples comentário. É um juramento de que você se recusará a ser movido pelas emoções ou manipulações alheias. É a sua declaração de guerra contra a sua versão anterior. Se essa filosofia ressoou com a sua busca por domínio pessoal, honre essa nova consciência. Inscreva-se no canal e pressione o botão do gostei. Considere esse like não apenas um apoio ao algoritmo, mas um ato de rebeldia silenciosa contra a cultura do soft. E para aqueles que entendem que o compromisso exige investimento, seja membro do nosso canal. Não é uma assinatura, é um ato de secessão da mentalidade comum. É o seu voto de lealdade à construção contínua de um poder pessoal que não pode ser desafiado. Junte-se ao círculo que vive a calma calculada. E lembre-se, aquele que controla sua própria mente, controla seu próprio reino.